Fala pessoal, bom dia! E hoje eu volto para falar com vocês a respeito do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Rola a vinheta aí primeiro. E é isso aí, pessoal. Muitas pessoas acham que o Eduardo Bolsonaro não deve assumir a embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Normalmente você só vê jornalista esquerdista falando isso, e isso começou a impregnar algumas pessoas que também estão aí no YouTube e que acham que o Eduardo Bolsonaro tem que continuar exercendo o papel dele na política brasileira como deputado federal. Para começar, o Eduardo Bolsonaro tem uma carreira fabulosa como deputado. Ele o tempo inteiro é ativista do país, do Brasil. Em momento nenhum você vê o Eduardo Bolsonaro falando contra o país, contra situações que o país possa ter produzido. Pelo contrário, você vê ele batendo, surrando a esquerda. Isso você vê o tempo inteiro. Ele é deputado federal com a maior votação, o maior número de votos da história do país. Nunca ninguém conseguiu a quantidade de votos que o Eduardo Bolsonaro conseguiu. Outra coisa importante de ser falada aqui: Eduardo Bolsonaro é amigo do Trump, é amigo dos filhos do Trump. Então isso promove o quê? Ajuste, né? Uma aproximação do Brasil com o governo americano, governo brasileiro com o governo americano. E isso ele sabe fazer como ninguém. Quem pôde acompanhar Eduardo Bolsonaro antes das eleições sabe a quantidade de vezes, né? A quantidade de vezes que o Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos. Ele deu entrevista à Fox americana e tudo que ele já mostrou a respeito do país e o que ele gostaria de ver aqui no país. Uma outra questão é: o Itamaraty é um celeiro de esquerdista. Está contaminado pela esquerda até o tampo. Então, Eduardo Bolsonaro, indo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ele lá tem, primeiro, como estreitar o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, e depois ele tem como fiscalizar tudo que a embaixada está fazendo ali. Você vê aí embaixadas na Europa, embaixada brasileira na Europa, os embaixadores falando mal do país. Quer dizer, esses embaixadores têm que ser substituídos por homens de direita, porque senão continua sendo propagada a desinformação a respeito do governo Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro é um peão estratégico para estar dentro da embaixada brasileira nos Estados Unidos. Ele é um cara importantíssimo para tudo o que nós precisamos, principalmente em termos de desinformação, porque ele estando lá, pode ter certeza que ele vai correr atrás de tudo o que for melhor para o nosso país. Tá legal? Só para dar uma ideia, o Luladrão abriu 67 embaixadas. A grande maioria são inúteis, não servem para nada ao nosso país. E isso foi criado apenas para servir os interesses da esquerda. O embaixador Ernesto Araújo está fechando uma por uma e otimizando as suas necessidades. Só no Caribe já foram fechadas
5 embaixadas. O Eduardo Bolsonaro é peça-chave para que a gente consiga melhores acordos, mais aproximação com o governo americano e outras situações, porque eu duvido, se o Eduardo estivesse já como embaixador nos Estados Unidos, se esse canalha, esse safado desse Glenn Verdevaldo, eu queria saber se ele ia conseguir fazer tudo o que ele está fazendo. Primeiro, que é um jornalista que não é jornalista na verdade. É um cara que não é reconhecido como jornalista no país dele. Ele é conhecido nos Estados Unidos como ativista. Então ele jamais teria a possibilidade de estar fazendo tudo o que ele está fazendo. E outra, tá na Deep Web, ele tá querendo fazer um monte de sacanagem. Quem quiser ver, dá uma olhadinha lá no YouTubers de direita, que tem uma denúncia fundamentada. O Oswaldo, que é o jornalista que está denunciando um monte de coisa a respeito aí do Intercept, do Intercept, né? Do Intercept Brasil. Então vale a pena dar uma olhadinha lá, que eles têm uma fundamentação muito legal a respeito de tudo isso e principalmente do Verdevaldo estar atuando na Deep Web. Então, quem não sabe, é a parte mais profunda da rede, né, da internet, e ali é negociado de tudo, de rim a assassinato, de córnea a bomba. Então, ali o Verdevaldo está negociando informações e por aí vai. Então, pessoal, vamos mudar esse conceito. Se o governo tomar uma atitude ruim, pode ter certeza que todos os youtubers de direita, isso todos vão cair de pau em cima. Mas quando tiver alguma coisa positiva, e no caso do Eduardo Bolsonaro, é uma situação positiva para o governo, a gente também vai estar aqui desmistificando, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau!